Já vimos como a palavra dos profetas está na origem do livro do Deuteronômio, sobretudo as palavras de Oséias e de Amós. Vimos também como as palavras de Hulda levaram o rei Josias a dar mais importância ao Deuteronômio e a basear no Deuteronômio a sua reforma litúrgica. Agora nós vamos olhar o papel de Jeremias, que foi contemporâneo de Josias, nesse processo de reforma litúrgica, que Jeremias olhava com bastante desconfiança. Ele deu um apoio exterior, mas, no fundo, muitas críticas ele fazia. A visão crítica dele ajudava a entender que as reformas de Josias, no fundo, tocavam o ambiente cultural, religioso, mas não tocavam o ambiente social, o ambiente econômico e político. É testemunho um texto de Jeremias importante, no capítulo 7, quando fala justamente desse templo do Senhor, o lugar do Senhor. Ouçamos essa palavra. Palavra de Javé a Jeremias: fica de pé à porta da casa de Javé e anuncia esta mensagem. Ouvi a palavra de Javé, Judá inteiro, que entrais por estas portas para adorar Javé. Assim disse Javé dos exércitos, o Deus de Israel: melhorai vossa conduta e vossas práticas, e vos farei repousar sempre neste lugar. Não confieis nestas palavras mentirosas. É o templo de Javé, o templo de Javé, o templo de Javé. Só se endireitardes mesmo vosso caminho, vosso modo de agir, se fizerdes valer a justiça uns com os outros, e não continuardes a tapear o migrante, o órfão e a viúva, se neste lugar nunca mais tirardes a vida ao inocente, nem fordes atrás dos deuses estranhos para a vossa própria desgraça, só então vos farei repousar neste lugar, terra que dei a vossos pais desde sempre e para sempre. Templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor. Não adianta. Não é porque agora o culto está no único lugar, não é porque agora todo mundo cultua Javé, não é porque agora no templo não tem mais deuses estranhos que está tudo bem. Não. Se não tiver justiça, se não tiver o cuidado com os mais fracos, se não tiver a pureza no coração, não vai ter absolutamente, não vai ter significado nenhum o templo de Javé. E a prova disso, o próprio Jeremias nos conta lá no capítulo 34. Quero ler para vocês um trechinho importante para entender a ligação do Deuteronômio com o que está acontecendo. Ao se completarem 7 anos, assim disse Javé, cada um deve dar a liberdade ao irmão hebreu que se tenha vendido a ele como escravo. Ele poderá ser teu escravo por 6 anos. Depois deverás despedi-lo como homem livre. Vossos pais, porém, não me obedeceram nem deram atenção. Um dia vós mesmos voltastes atrás e passastes a fazer o que é correto aos meus olhos, cada qual proclamar a liberdade do companheiro. E ainda fizeste uma aliança na minha presença, no templo consagrado ao meu nome. Mas depois voltastes atrás novamente, profanastes o meu nome, trazendo de volta o escravo ou escrava que havíeis despedido livres e donos de si, subjugando-os de novo para vos servirem como escravos e escravas. Este é o testemunho de Jeremias, que vendo a situação começará a dizer: não tem mais jeito.
Jerusalém vai ser destruída, não adianta confiar no templo de Javé, não adianta pensar que Javé vai defender a sua casa, Javé já decidiu de entregar Jerusalém nas mãos dos inimigos. Por isso que Jeremias vai ser condenado, inclusive 3 vezes, como traidor da pátria, porque ele estava pregando a rendição. É melhor vocês se renderem à Babilônia do que morrerem todos aqui. Próprio de Jeremias. E quando Jerusalém será destruída por Babilônia, e Jeremias vai ser testemunha ocular deste momento, quando Jerusalém será destruída, os camponeses que sempre apoiaram Jeremias receberão a terra de volta, aquelas terras que tinham ficado nas mãos dos nobres, dos poderosos, ao longo dos últimos 2 séculos, como já lembrava justamente Amós, como lembrava Isaías, como lembrava Miqueias, na origem do livro do Deuteronômio. É bonita a memória que Jeremias faz daquele momento histórico que ele testemunhou, quando falou da destruição e do exílio do resto da população da cidade, acrescenta dizendo: aos mais pobres do povo, aos que não tinham nada, Nebuzaradan, que era o general de Nabucodonosor, deixou-os na terra de Judá e deu-lhes vinhas e campos. Ironicamente, Babilônia fez aquela reforma agrária que nenhum rei tinha feito, apesar da insistência dos profetas. Não só, mas enquanto a nobreza e o resto da população da cidade vai para o exílio, vai ter gente que vai voltar nas terras de Judá. Gente que tinha saído durante os 2 anos de guerra para escapar do conflito, para evitar a morte, a destruição. Muitos tinham migrado nas terras vizinhas. E Jeremias nos lembra justamente isso. Também os judaítas que estavam em Moab, Amon, Edom e em outros países, souberam que o rei de Babilônia tinha deixado os sobreviventes em Judá e tinha nomeado governador deles a Godolias. Começaram então a voltar os judaítas de todos os lugares onde se tinham refugiado. Tão logo entravam na terra, apresentavam-se a Godolias em Masfa, e em pouco tempo passaram a produzir vinho e fruta em grande quantidade. Tem gente que vai para a Babilônia exilado, os pobres voltam e têm terra. Godolias, traduzido é Javé é grande, Godolias é responsável por Babilônia, é um judaíta legal, amigo da profetisa Hulda, em Masfa. Masfa substitui Jerusalém. Masfa torna-se o novo centro desta população. E em Masfa, justamente, a presença profética de Jeremias, de outros profetas, dos levitas. Em Masfa será produzida a primeira redação da história do povo, desde as origens até a destruição de Jerusalém. História que encontramos no livro do Gênesis, do Êxodo, alguma parte no livro dos Números, boa parte no Deuteronômio, depois Josué, Juízes, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis. Aquilo que depois os biblistas vão chamar de obra historiográfica deuteronomista, uma história feita a partir da chave de leitura do Deuteronômio, que começa justamente lá no Gênesis, com o capítulo 2 do Gênesis,
Quando da terra deserta Deus criou o homem. Depois criou o jardim, colocou o homem no jardim com a incumbência de poder comer tudo, mas de não querer decidir por conta dele o que é bem e o que é mal. Criou a mulher e os dois viviam em paz. Memória do tempo do deserto, quando foi formado o povo de Israel. O jardim é memória da terra prometida, mas tem uma árvore, tem uma serpente. Memória do tempo em que o povo abandonou o projeto de Javé para ter outros reis como as demais nações. Quando o profeta Samuel tinha alertado, não façam isso. E aí perderam a liberdade, perderam a terra. Simbolicamente, esta memória, o dilúvio, vai representar todas as destruições sofridas por este povo, que vai terminar sua história em Babel. Babel é o nome de Babilônia. Esta memória mítica reconstruída, os mitos viram chave de leitura da história. Uma história que vai começar com Abraão, aquele que obedece a Deus. Ser colocado em destaque esse papel de fidelidade de Abraão. Depois de Jacó, depois de José, o José deuteronômico, que não é o José que oprime, mas o José que liberta os irmãos que cuidam dos irmãos mais pobres, dos hebreus. Depois a escravidão, depois Moisés, o profeta por excelência, enviado por Deus para libertar o seu povo. Depois o deserto, depois Josué, a conquista da terra, depois os juízes, fazedores de justiça, profetas como Débora, a profetisa, sempre preocupados de garantir a fidelidade do povo, porque quando o povo abandonava Javé para seguir Baal e os Astartes, e não mais escutavam a voz dos profetas, Javé os entregava na mão dos inimigos. Até que o profeta chegasse e o povo voltasse a ouvir o profeta, e Deus libertava o povo, mas que depois voltava. Essa memória histórica desse vai e vem do povo, que no momento de necessidade confia no profeta, mas quando está farto, está no poder, esquece do profeta. E o profeta vai marcar aquela palavra do Deuteronômio que vimos da última vez: não vou deixar faltar um profeta no meio de ti, como Moisés. E eis então que a história contada. Samuel, o grande profeta, do qual Deus não deixava cair nenhuma palavra, de Dan até Bersabeia, do extremo norte ao extremo sul. O profeta que serviu de dobradiça. Se tivessem ouvido a voz dele, não teríamos entrado neste buraco negro que foi a monarquia para Israel, com todas as opressões em cima dos pobres. E durante essa monarquia, na memória histórica, se ressaltam, destacam, resplandecem, primeiro a figura de Elias, que tem bem 5 capítulos dedicados a ele no fim do primeiro livro dos Reis, e a partir do começo do segundo livro, a figura de Eliseu, ao qual Elias repassa seu poder permanentemente. São as duas figuras que ocupam o centro da narrativa histórica deuteronomista. Mais um profeta depois será Isaías. Isaías, que justamente foi o mentor do melhor rei de Israel. Para o deuteronomista, o melhor rei foi Ezequias, porque obedeceu ao profeta, justamente no momento em que, no norte, não obedeceram a Uzias e a Amós, e por isso foi destruída Samaria. Jerusalém escapa da destruição, os assírios cercam Jerusalém, escapa da destruição porque Isaías fala e é ouvido por Ezequias. No momento que Ezequias ouve Isaías, eis que Senaquerib é derrotado por uma epidemia interessante e Jerusalém é poupada.
Mas não vai durar muito, porque depois de Ezequias, o melhor dos reis, vai vir Manassés, o pior dos reis, que mandou matar Isaías, que encheu de divindades assírias o templo de Jerusalém, até que chegou Josias, até a descoberta do Deuteronômio, até as palavras da última profetisa, Hulda, a Josias, dizendo: não vai sobrar pedra sobre pedra. E aí a reforma de Josias, uma reforma, como vimos, que se limitou ao aspecto cultual, ao aspecto litúrgico, ao aspecto ritual. Teve momentos em que levou os fazendeiros a se comprometerem de libertar os escravos, mas logo voltaram atrás, como é costume os poderosos fazerem com suas promessas. Isso então a destruição de Jerusalém. Esta é a memória histórica deuteronomista. Por que Jerusalém foi destruída? Jerusalém foi destruída porque nós não obedecemos aos profetas. A única chance que nós temos de poder continuar vivendo é levar a sério a palavra do profeta, que está sendo reproduzida em Masfa, o mesmo lugar onde começou a profetizar o velho Samuel. É possível o fim da destruição, contanto que não sejam reconstruídas as cidades com toda a opressão, não seja reconstruído o modelo opressor anterior. É interessante porque depois essa mesma leitura vai ser feita por Mateus, quando vai ser destruída de novo, pela segunda vez, Jerusalém, e desta vez pelas legiões do general Tito, filho do imperador Vespasiano, no ano 70. Mateus, a partir das pedras derrubadas de Jerusalém, do templo destruído, vai escrever seu evangelho. O novo profeta é Jesus. Ele é o novo Moisés. Ele é o novo libertador. Ele é o novo que nos conduz. Temos que segui-lo sem medo, sabendo que, mesmo que ele tivesse que sofrer a morte, ele está vivo no meio de nós, e a ele foi dado o poder no céu e na terra. Por isso nós anunciamos esta boa notícia. Também esta palavra de Mateus não foi levada muito a sério depois. Ao longo dos séculos tem sempre essas presenças proféticas chamando a atenção, como hoje a presença profética de Francisco, claramente chamando a atenção à igreja e provocando reações de todo tipo. Essa pandemia que estamos vivendo, me parece importante destacar, pode nos levar, quando terminar, ao novo normal, que é exatamente igual ao velho. Não vai mudar nada no fim. Os poderosos vão continuar sendo poderosos, até mais poderosos, porque já morreram milhares e milhares e milhares de pobres, sobretudo. Ou pode nos levar a uma nova opção para a humanidade, uma opção onde o trabalho seja mais importante do que o capital, onde a vida da natureza seja mais importante do que os lucros do agronegócio das mineradoras, do que a vida do pobre esteja no centro, como sempre nos diz Francisco com suas palavras proféticas. Ao terminarmos este mês da Bíblia, que nos ajudou a ler o Deuteronômio, não esqueçamos os pontos fundamentais. O temor de Javé, que não é o medo, não é o medo de ir para o inferno, não, é saber que sem Javé não tem vida. Estar do lado de Javé significa estar do lado dos pobres, da justiça, da fraternidade, da equidade, que não adianta cultos, não adiantam ritos, não adiantam devoções, celebrações, se não são alimento para uma opção pela justiça.
ficar dizendo templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor, é gastar saliva à toa, se não fizerdes a justiça com os vossos irmãos.